indispensável para poder vivê-la e recolher os seus frutos. É a realidade da liberdade. O nosso mundo vive constantemente no debate do que significa, de como vivê-la, de como aplicá-la, mas sobretudo do que reivindicar diante deste enorme dom que nos vem da parte do Senhor. Para poder entendê-lo, é importante podermos voltar àquela indicação, àquela afirmação que nos foi dada da parte da igreja. Como ver, como olhar o homem, como olhar a sua liberdade no contexto da vida da fé? Porque o mundo tem muitos conceitos, sobretudo aquele desta liberdade solta, desta liberdade totalmente autônoma e que tanto caos temos visto que acontece quando se aplica dentro da realidade humana. Mas a igreja, como uma mãe, como uma mestra, como aquela que tem ciência do que é o homem, porque assim lhe foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, afirma em todos os seus documentos, mas de maneira muito especial no Concílio Vaticano II, que o homem foi dotado de liberdade como um dom de Deus. Foi-lhe dada esta grande graça. Foi-lhe dado como parâmetro do amor, como parâmetro do dom maravilhoso, daquilo que Deus quis, daquilo que Deus planejou para ele desde a origem. Conforme a Gaudium et Spes, no seu número 17, a liberdade verdadeira é um sinal privilegiado da imagem divina no homem. Pois Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, para que busque por si mesmo o seu Criador e livremente chegue à total e beatífica perfeição, aderindo a Ele. Esta afirmação é de extrema importância, sobretudo porque o concílio quis, dentro da sua análise, dentro daquilo que os bispos perceberam por obra do Espírito para a realidade da igreja, poder elencar uma espécie de pequeno tratado antropológico. E dentre eles, obviamente, se trata da natureza corporal, da natureza emocional, da imortalidade, mas também, como já mencionei, no seu número 17, da liberdade como um dom, mas sobretudo como um chamado. Para podermos falar deste tema, queridos irmãos, não podemos deixar de lado esta estrutura que sempre nos acompanha, que sempre guia a nossa vida de fé, que é a própria história da salvação. A liberdade não pode ser vista fora deste contexto. E como primeiro ponto, obviamente, está o elemento original, o momento em que Deus quis dar à sua melhor criatura o seu maior dom. É verdade, não podemos desconsiderar que a realidade da racionalidade, que a realidade de todos os dons que o elevam por cima do mero reino animal, também são considerações importantes. Mas, sobretudo, a liberdade é o dom que lhe permite estar em contato ou contra aquele que é o seu Criador. Desde o início, Deus quis dotar a humanidade com este grande dom da liberdade para permitir, como escutávamos agora nesta afirmação, que ele, tomando a sua vida em si mesmo, por si mesmo, se dirigisse ao Criador. Então, dentro de todo este parâmetro, é importante perceber que a liberdade carrega, como diz Bento XVI em muitas das suas afirmações teológicas, a liberdade humana carrega consigo uma característica. Ela é uma liberdade criatural. O que isso quer dizer? Uma liberdade que, sim, está guiada pelo desejo do infinito, está guiada pela percepção, pela ânsia colocada pelo próprio Deus, para podermos chegar à eternidade, para vivermos as realidades em estado absoluto. Mas, enquanto criatura, ela possui muitas limitações. Ela está circunscrita à carne. E aqui encontramos, talvez, um dos primeiros elementos argumentativos que nos permite perceber esta verdade. Todos nós possuímos um corpo, e apesar de sermos, como diz São João Paulo II, este corpo, de poder vivê-lo livremente, possuímos nele uma grande quantidade de limitações. Nenhum de nós pode decidir como o seu cérebro funciona. Nenhum de nós pode limitar as funções vitais ao seu bel prazer. Ele tem que vivê-las como condicionamento do exercício. Inclusive no âmbito psicológico, no âmbito da percepção, no âmbito da subjetividade, a liberdade não é algo autoatribuído. Todos nós conhecemos, aprendemos e desenvolvemos o dom da liberdade por uma referência de alteridade. São outras pessoas, são outros indivíduos que podem nos ensinar a ser livres. Primeiro, talvez numa referência negativa, sermos livres de, mas também numa referência positiva, sermos livres para. E desde aqui também, então, sabendo qual é o seu elemento
inicial, seu elemento primordial, devemos entrar neste momento também em que precisamos falar da queda. Precisamos falar da influência que o pecado tem sobre a liberdade. Quando Adão e Eva, dentro deste esquema catequético que o Gênesis nos apresenta, caem no pecado, entram por livre vontade, mas induzidos pelo inimigo, no contato, na prova da árvore do bem e do mal, eles desfazem para si uma ligação de liberdade. Escutávamos na afirmação da Gaudium et Spes que esta liberdade foi dada por Deus para que o homem, decidindo, pudesse estar com Deus, pudesse aderir a Deus. E naquele momento, cada homem, dentro da sua realidade vital, cada vez que o homem decide pecar, ele escolhe, em liberdade, não aderir a Deus. Decide colocar a sua liberdade como um estatuto absoluto. Decide enganar a si mesmo. O elemento primordial que classifica a tentação do inimigo diante de Adão e Eva é a revolta da liberdade, a suspeita de que se Deus ama, se Deus é bom, deveria ter feito uma liberdade absoluta. No entanto, dentro do plano teológico, a existência de outra liberdade totalmente absoluta criaria um paradigma de impossibilidade, certo? Mas voltando, para não entrar em muita terminologia teológica, esse elemento, esse ponto da queda é fundamental, porque ele guiará depois toda a realidade do pecado. Todos nós temos certa consciência de que o pecado só é concebido, só é realizado, só se torna efetivo quando há uma decisão livre, quando há um posicionamento livre do coração que o assume como verdadeiro, que o assume como uma possibilidade do bem, ainda que ele não esteja dentro da vontade de Deus. No entanto, o próprio Deus, que sempre foi amor, que sempre quis resgatar a sua criatura desde o mesmo momento da sua queda, dá início à obra da salvação. E nessa história da salvação, em diversos momentos, se nós vemos na Sagrada Escritura, em diversos momentos Deus educa, reeduca esta liberdade dos homens para que retornem a Ele. No seu mesmo pai, em Abraão, Deus suscita um momento crítico para que ele exerça a sua liberdade. O momento do sacrifício de Isaac indica para Abraão um exercício vital, um exercício imprescindível de escolha entre o seu novo ídolo, Isaac, e o seu Deus, aquele que lhe fez a promessa, aquele que quer levá-lo à liberdade completa. Justamente porque Isaac se torna um símbolo que o aprisiona novamente. Dentro da realidade humana, é importante perceber que a liberdade, este dom, não se adquire de uma vez para sempre. Não se obtém como um estado, se obtém, como a própria realidade do homem, em estado vital, com altos e baixos, provas e grandes momentos de desfrutá-la dentro da graça de Deus. Continuamos então com a história da salvação e chegamos a um ponto fundamental, um paradigma em que todos os cristãos estamos chamados a nos perceber. O povo de Israel. Qual é a marca do povo no momento da eleição, no momento da reaparição de Deus? Eles são escravos. E para nós, de uma maneira imediatista, talvez o caráter mais profundo, mais pesado da escravidão é que alguém manda sobre nós. É que alguém exerce uma pressão despótica sobre o nosso coração. Mas a grande verdade é que esse não é o pior caráter. Esse não é a pior realidade que carrega a escravidão. O pior caráter da escravidão é o costume. Isso se percebe claramente na história do Êxodo, que também é relatada de uma maneira mais pormenorizada no Deuteronômio. O povo, apesar de obter de Deus a liberdade, apesar de ter visto as grandes obras realizadas por ele, para tirá-los da escravidão, para tirá-los da opressão física do faraó, eles se encontram no deserto oprimidos. Por quê? Pela memória. Lembrem-se que o povo de Israel passa 400 anos na terra do Egito e o seu coração só sabe ser escravo. Por que 40 anos no deserto? Justamente para que estes corações, como dirá São Paulo na carta aos Romanos, aprendam no caminho o dom da liberdade. O povo não sabe ser livre. E aqui entramos em uma outra característica importante. A liberdade precisa ser educada. A liberdade precisa, sobretudo, viver constantemente algo que parece contraditório, mas que no final veremos é essencial: a dependência.
Um homem, um coração verdadeiramente livre, não é um coração autônomo. Um homem, uma mulher verdadeiramente livres aprendem a possuir a si mesmos em tal intensidade que conseguem, precisam, aceitam a dependência. E é exatamente esse o processo de educação que Deus tem com o povo de Israel. A caminhada do deserto é para educar os seus corações a aprender a depender de Deus, a aprender não só a ter uma lei jurídica, mas uma lei nos seus corações, como depois falará o profeta Jeremias. Um elemento primordial é que a terra prometida não significa para o povo um momento ou um evento de efetiva liberdade. Ao longo de toda a sua história, este ciclo de libertação, nova prisão, nova escravidão se repete, até o momento trágico, mas marcante, da realidade do exílio. Os profetas também desempenham uma grande qualidade de educadores da liberdade. Eles constantemente querem fazer o povo se voltar para o Senhor, porque só na graça é possível viver a liberdade. Apesar de que a nossa racionalidade, a nossa vontade tem boas determinações e querem se guiar pelo bem, não se pode deixar de lado o pecado. Um dos maiores erros que hoje o mundo carrega quando quer aplicar a liberdade, é que desconsidera totalmente o pecado. E desconsiderando o pecado, recai inconstantemente, como o povo de Israel, nas suas prisões repetitivas e cada vez mais marcantes. Como falava, os profetas então são colocados no coração de Israel para relembrar ao povo de Israel que eles são livres. Não tanto para fazer posicionamentos políticos, para estabelecer alianças militares, ou para desfazer e guiar a história ao seu bel prazer, mas para poder retornar ao Senhor e ver o Senhor agir historicamente. É incrível como toda a história da salvação, como menciona séria e fortemente o Evangelho e todo o Novo Testamento, espera este ponto ápice da história. E aí se revela o Filho. Como dirá a carta aos Gálatas, Cristo se faz carne para levar os filhos à liberdade. Como ele dirá nos Evangelhos e mencionará de inúmeras maneiras, a sua missão é libertar. Mas não libertar, talvez, naqueles termos em que algumas teologias um pouco mais atuais têm querido. Não libertar naqueles termos politizados. Libertar do elemento fundamental. Libertar da morte, libertar do demônio, libertar do pecado, libertar da lei, mas, sobretudo, libertar do jugo do convencimento do coração. É importante, queridos irmãos, perceber que este dom de Cristo, que se faz homem, como também menciona a Gaudium et Spes, no seu número 22, ele vem para completar esta obra de educação de Deus na história e assim fazer que os homens entendam o que eles são e como podem ser livres. Como dirá o Novo Testamento de maneira bastante recorrente, ele vem para libertar os filhos. Ele vem para devolver a liberdade àqueles que estão cativos. Ele vem para que o coração humano aprenda a perceber, aprenda a receber a graça da liberdade e assim possa escolher, possa livremente aderir à vontade de Deus, da qual ele foi perfeito exemplo. É importante perceber que na sua vida humana, Jesus de Nazaré exerce a sua liberdade com impressão. Não porque ele se contrapõe à lei, como muitas teologias querem colocar. Ele não é um revolucionário. Ele não é um homem que se contrapõe à política ou que se contrapõe às estruturas do seu tempo. Tudo pelo contrário. Ele quer, sobretudo, corrigir a hipocrisia. A hipocrisia de terem estruturas legalistas que não são aplicadas na liberdade. Estruturas que, em lugar de aproximar o coração do Senhor, afastam. Justamente porque fazem crescer no coração humano, como no caso dos fariseus e dos mestres da lei, a pretensão de que eles têm a razão, de que eles são livres, como temos escutado nos últimos evangelhos dos últimos dias. Dizem os judeus, não somos filhos de escravos, somos filhos de Abraão. E o Senhor replica, se fosseis filhos de Abraão, compreenderíeis o que vos digo. É importante, queridos irmãos, que nós percebamos esta graça que é realizada no corpo de Jesus. No dia da paixão, entrega o seu corpo livremente. Ele dirá no Evangelho de São João, livremente eu entrego a minha vida. Ninguém a toma de mim, eu a entrego com liberdade. E como também ouviremos ele mencionar, é para a liberdade
aquele que vive na liberdade, aquele que faz, realiza a liberdade, é verdadeiramente liberto, se for libertado pelo Filho. Depois de toda esta obra, depois da ressurreição de Cristo, que é a mostra histórica de que a nossa libertação foi realizada, inicia também o processo, o momento, a obra do Espírito. O Espírito será aquele que permitirá aos homens, dentro da igreja, a visão, a vivência desta liberdade no amor, na paciência, na compaixão, na humildade, no fundo, em todas as virtudes. Para poder perceber tudo isto é importante também nos lembrarmos que a liberdade não é um fim em si mesmo. A liberdade é um meio para entrar, para viver, sobretudo, melhor falando, para aceitar o dom do reino dos céus aberto em nosso Senhor Jesus Cristo. É de suma importância que nós possamos perceber um elemento forte. Cristo liberta os seus discípulos e faz deles uma comunidade. A liberdade, como elemento primordial da obra do Espírito, não é o individualismo. Isso é um ponto, penso ser, neurálgico, para contrapor a mentalidade mundana. A liberdade que o mundo prega, a liberdade que o mundo quer é para viver o individualismo, o independentismo total. A liberdade criada no corpo, no sangue, na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, é para criar a comunhão. Então todos nós vivemos este convite da parte do Senhor. Quem vive, quem foi liberto do pecado, vive o amor. Agostinho de Hipona, numa das suas frases icônicas que marca todos os tempos da vida da igreja, após o seu aparecimento, dirá de maneira muito breve: ama e faz o que queiras. Ele tem um resumo bastante acertado do que significa o dom do Espírito na liberdade. Aquele que vive o amor, aquele que recebe o amor, aquele que assume a redenção, vive, experimenta em si mesmo a libertação dos seus pecados, a libertação do medo da morte. E não tendo mais em si o medo da morte, se lança ao amor, se lança ao serviço, se lança à compreensão, se lança à evangelização. Aquele homem, aquela mulher que realmente foi redimida por Cristo, foi redimido por Cristo, tem no seu coração o desejo também de fazer que os homens se encontrem com a liberdade. Ele não simplesmente diz, agora que eu estou liberto, que os outros se virem. Tudo pelo contrário. O coração lhe arde para que todos os homens sejam livres. Como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Como diz também o Evangelho de São Lucas. Não ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração escutando a sua palavra? É importante, queridos, que nós nos coloquemos então neste paradigma. Possamos entrar e pedir ao Senhor constantemente esta graça de viver a liberdade, porque a liberdade também está guiada para a escatologia, como último ponto desta exposição. Serão os nossos atos livres, aqueles que determinem o nosso destino final. Como a Igreja considera, como a fé da Igreja considera, após a nossa morte, de maneira quase imediata, vivemos o nosso juízo particular. E nele somos enfrentados, somos confrontados com os nossos atos de liberdade. Aqui, para não entrar em um parâmetro jurídico, podemos colocar um vislumbre maravilhoso que nos é dado na boca de São João da Cruz. No final da nossa vida, no atardecer da nossa vida, seremos julgados no amor. Um homem livre ama. Um homem que está escravo ainda do pecado defende só a si mesmo. Em tantas ocasiões podemos entrar em um espírito de medo, achando que são os nossos pecados, aqueles o critério do julgamento. Não, é o amor. Porque, claro, de uma maneira óbvia, se eu estou pecando, eu não estou amando alguém. Se vivo o meu tempo para o pecado, não vivo o tempo para o amor. Portanto, esses atos se transformarão em atos de condenação, porque vivo preso, porque ainda estou sob o domínio do demônio. Mas não somente na grande libertação, como dirá São Paulo, nesta expectativa que a criação tem para manifestar-se a liberdade dos filhos de Deus, será posto para todas as criaturas, para toda a criação, para o universo inteiro, este ato de liberdade de Deus.
quis criar a humanidade, que quis viver, abrir para ela uma história de salvação, que quis livremente fazer-se carne na pessoa do Filho, do Verbo, que quis abrir novamente a vida eterna para eles. Que cada um de nós, queridos irmãos, possa viver esta Páscoa para ser libertos. Que cada um de nós possa recolher os frutos deste caminho, desta obra, deste dom, que não serve para a independência, tudo pelo contrário, que serve para a comunhão, que serve para manifestar aquilo que de mais próprio Deus tem, como dirá São João, porque Deus é amor, e o amor liberta.